Olá, sou Hernani, estudante do curso de Letras Tradução Espanhol da Universidade de Brasília. Com a orientação da professora Maria del Mar, foi feito um trabalho de pesquisa para mapear e analisar a difusão da literatura brasileira traduzida para o espanhol na Espanha. Esse trabalho teve como objetivo verificar qual tipo de literatura brasileira ganha espaço no âmbito editorial, acadêmico e cultural daquele país. A pesquisa em questão faz parte de um projeto que mapeia a literatura brasileira traduzida ao espanhol na Espanha e na América Latina. No âmbito da literatura, há diversos fatores que levam um literato a ser mais lido que outro. A literatura brasileira, além de ser jovem, apresenta aspectos que a fazem distinta de algumas produções literárias, como, por exemplo, o processo de elaboração estética, a preocupação com o exótico brasileiro, a dinamicidade linguística, dentre outros aspectos. O que mais intriga nesta análise é ainda a pouca presença da literatura brasileira no território espanhol, fato que possibilita sua classificação no eixo periférico da literatura. Com o fito de mapear o material literário traduzido ao espanhol na Espanha, foram utilizadas bases de dados tais como Itaú Cultural, Base de Datos de los Libros Editados en Espanha, Todos tus Libros, Dicionário Histórico de la Traducción en Espanha, entre outros, que apresentam de maneira específica as produções literárias do Brasil e quais delas foram traduzidas e editadas naquele país. A intenção primária era começar o processo de pesquisa pela base de dados da Unesco, Index Translaciono, que é uma biblioteca virtual criada no ano de 1948, que contém dados de livros traduzidos em mais de 150 países. Porém, ela encontra-se em manutenção. Cabe destacar que trabalhos de alguns teóricos tiveram especial importância no processo analítico dos dados coletados, a saber, Casanova, Berman, Lefebvre, Vila Barbosa, Sánchez Flores, Guedes, Rivas e Massucci. Os resultados coletados foram divididos em quais autores brasileiros foram traduzidos e editados na Espanha, quais os títulos destas obras, qual o ano de publicação no Brasil, qual o título traduzido, quais editoras publicaram as obras na Espanha, quais tradutores e quais os gêneros textuais das obras. Essa divisão possibilita uma estrutura bastante efetiva para a posterior análise dos dados, como pode-se ver nas imagens que foram apresentadas. A primeira tradução literária para o espanhol na Espanha foi a do autor brasileiro José Lins do Rego, intitulada Cangaceiros, em 1957. Este gráfico informa o crescente percurso da literatura brasileira na Espanha e propicia destacar a sua evolução a cada década. Algumas obras traduzidas causaram um boom, por assim dizer, da literatura brasileira no solo espanhol na década de 2000. Seus autores são Ana Maria Machado, Machado de Assis, Lígia Bojunga e Nélida Pinhão. Os autores brasileiros mais traduzidos são Paulo Coelho, Clarice Lispector e Jorge Amado. As primeiras obras traduzidas demonstram quando e em que medida começou o interesse por esses autores no espaço editorial na Espanha. Dentro dos dados coletados, Paulo Coelho aparece como o maior literato brasileiro traduzido ao espanhol na Espanha, sendo sua primeira obra traduzida e publicada no ano de 1990. Desde então foram publicadas 40 obras do autor, em sua maioria classificadas como sendo literatura de autoajuda. Clarice Lispector aparece como uma das autoras mais traduzidas e publicadas na Espanha. Sua primeira obra data de 1977. A partir daí, 30 obras suas foram traduzidas ao espanhol na Espanha. A maioria delas são contos e romances. A primeira obra publicada na Espanha de Jorge Amado data de 1968, e desde então já foram traduzidas e publicadas 27 obras do autor, as quais, em sua maioria, são romances. Os gêneros literários que parecem mais conquistar o terreno espanhol são romance, literatura infanto-juvenil, contos e novelas. Nesses resultados, algumas retraduções das obras foram incluídas. As imagens que estão aparecendo são exemplos dos dados coletados. Desse modo, conclui-se que o mapeamento realizado pode contribuir para futuras pesquisas e análises com o objetivo de verificar como o Brasil literário é lido em outras nações. Os dados fornecidos neste trabalho complementam aqueles elaborados pelos teóricos que o antecederam e incentivam novas pesquisas com o mesmo ou semelhante objetivo, isto é, conhecer como a literatura brasileira difunde-se no mundo. A pesquisa focou nas obras literárias traduzidas ao espanhol na Espanha, com base em diversos teóricos que já se tinham preocupado com o tema de antemão. Os dados coletados serão apresentados de maneira mais detida no relatório final do PIBIC. Grato pela atenção e bom trabalho.